Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pelo canal 19 da NET TV Santa Maria, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Está comigo hoje nada mais, nada menos do que o presidente da Aliança Espírita Santa Mariense, José Patrocínio. Patrocínio, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui. E para quem não sabe, a Aliança Espírita Santa Mariense completa no dia 24 de junho, agora, próximo, semana que vem, 24 de junho? Quinta-feira. Quinta-feira da semana que vem. Nós estamos gravando o programa hoje, que dia é mesmo, Patrocínio? Hoje é dia 16. 16 de junho. Então, na semana que vem, a Aliança Espírita completará 100 anos de existência. E o Patrocínio é o grande presidente nessa data memorável. Patrocínio, hoje a gente vai falar mais exatamente sobre, entre outros assuntos, sobre reencarnação, certo? E de início eu te digo o seguinte, aliás, não te digo, vou te perguntar, por que Kardec está lá no túmulo dele, chama-se, os espíritos chamam de dolmen, né? A seguinte frase diz o seguinte, eu até anotei aqui, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Eu queria que tu, para aquelas pessoas que não são muito familiarizadas com isso, o que quer dizer nascer, morrer, progredir sempre? Então, meus irmãos, boa noite, boa tarde, não sei que horário qualquer, bom dia também, serve. Bom dia também, né? Vão estar nos assistindo, mas essa frase que está lá no cemitério Père Lachaise, lá no túmulo de Kardec, né, que fala nascer, renascer, né, evoluir sempre. Né? Aí o que a doutrina espírita, que é evolucionista, nos presenteia, né, com essa realidade, hoje nós espíritos encarnados na Terra. Né? Nascer, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Né? Então, nós deduzimos desses ensinamentos, né, desta grande máxima que está lá no túmulo de Kardec, que não existe morte verdadeiramente, né? A morte naquele sentido em que nós compreendemos hoje encarnados na Terra, que existe aí uma razão para a nossa existência atual, né? Uma razão para nós estarmos hoje aqui encarnados na Terra, que é uma razão maior, né? A razão de nós sermos felizes no futuro, já que temos um Pai de amor e de bondade. Então, esta lógica da frase de Kardec nos faz compreender aí que a nossa existência atual tem um propósito maior, né? Nós estamos hoje encarnados na Terra com o objetivo de progredir. A lei é do progresso. E por mais que a gente não veja desta forma, né, Deus é um Pai de amor e de bondade que permite que os seus filhos, né, adquiram esta felicidade pelo seu próprio esforço, né, pela sua própria dedicação, pela sua própria vontade. Então existe aí uma lei maior que nos rege, né, que é um Pai de amor que só pode ser compreendido através da reencarnação. Né? Então a máxima do túmulo de Kardec nos faz refletir sobre isso. Né? Nós estamos hoje encarnados na Terra e reencarnaremos muitas outras vezes com o objetivo maior da nossa felicidade, né? A nossa felicidade futura.
Patrocínio, como é que eu vou te formular essa pergunta? Fazer o bem, isso é o que importa. Tá bem? Não, tranquilo. Tá. Fazer o bem, isso é o que importa. Então aí que vem o meu questionamento. E aquelas pessoas que fazem o bem? Não fazem o bem de quinta para sexta-feira, a partir de quinta-feira vão começar a fazer o bem. Não, fazem o bem desde que se conhece por gente. Tem uma índole maravilhosa, uma pessoa do bem, como se costuma dizer. Uhum. Por que ela reencarnou aqui? Qual é a necessidade de reencarnar? Para que a gente entenda isso, né, precisamos compreender aí a reencarnação, né, a lei da reencarnação. Então esses, vamos chamar de nossos irmãozinhos mais adiantados, né, nossos irmãozinhos mais velhos, como já compreendem, né, a evolução e a vida de uma outra forma, né? Qual é a máxima do Cristo, vamos dizer assim, para explicar isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Eles já compreendem isso. Então, eles vêm para nos dar o exemplo, muitas vezes, né, para nos auxiliar, né, assim como, vamos dar outro exemplo, daquela mãe, né, que tem vários filhos e que ama os seus filhos, né, amor de pai, amor de mãe, a máxima de amor que a gente pode representar na Terra. Ela jamais seria plenamente feliz se um dos seus filhos, né, não estivesse bem, né, assim é na Terra. E assim também os nossos irmãos que já compreendem essa máxima do Cristo também não têm a sua felicidade plena, já que o seu amor por nós também é muito maior, não é, do que a gente ainda pode compreender. Nós ainda somos aprendizes dessa realidade, mas eles já compreendem muito mais, né? Então muitas vezes reencarnam com o objetivo de nos auxiliar, de nos dar o exemplo, né, de nos demonstrar como o amor deve ser praticado, além de que isso, pela sua própria evolução, né, já que a nossa evolução aí é feita em muitos degraus, né, confirmar as suas virtudes, né, como dizemos que a Terra é um mundo de provas e expiações, provar as suas virtudes, né, provar que realmente estão aí dispostos, mesmo sofrendo todas as dificuldades que é reencarnar numa orbe de provas e expiações, como nos diz a doutrina espírita, segundo nas escalas dos mundos, né, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, eles assim o fazem com um objetivo de praticar também a caridade, né? Muitas são as religiões no mundo, né? O Espiritismo é uma religião, vamos chamar de religião reencarnacionista. Existem mais algumas religiões reencarnacionistas no planeta? Sim, como a gente conhece e sabe aí, né? A reencarnação é uma realidade das religiões orientais, né? Nós vamos citar lá, por exemplo, o budismo, né? Que tem uma outra visão da reencarnação que não é como a doutrina espírita, mas eles acreditam na reencarnação, né? E muitas as aceitam ou as aceitavam, né? E por vários motivos, né, que podemos aí comentar em diante, deixaram aí pela conveniência de as aceitar. Mas eu lhes diria, meus irmãos, que a gente só pode entender a lógica, né, a boa nova que Jesus veio nos dizer, né, de um Pai de amor e de bondade, se aceitarmos e compreendermos a reencarnação, né? Essa lógica tão grande que a doutrina espírita nos diz e que a gente diz que é o Consolador prometido, né, a doutrina espírita nos explica aí o que Jesus queria dizer com esse Pai de amor e de bondade, né? E o Espiritismo veio explicar isso, né? E a chave é a reencarnação, quando nós compreendemos, né, o porquê do sofrimento, né? Os nossos irmãos que nasceram desde o berço, por exemplo, lá com uma dificuldade crônica, né? Não pode existir, né, pela lógica, essa dor se não existe uma causa pré-existente. Então a reencarnação nos faz compreender disso, né, a lógica, né, a bondade que existe em que nós tenhamos tantas oportunidades quantas necessárias para o nosso refazimento, né, explica o porquê das dificuldades, das dores que existem na vida hoje e que aos nossos olhos não tem explicação, né, e nos faz ter a fé no futuro,
né? A fé de que nós vamos progredir desde que, né, estejamos prontos e aptos a aprender todas as lições que, por exemplo, a existência que nós estamos vivendo hoje nos apresenta, né? Ela tem aí, para cada um de nós, uma lição diferente, né? Uma necessidade diferente, uma família diferente, uma realidade diferente, muitas vezes escolhida por nós antes de reencarnar, mas o objetivo é a evolução de cada um de nós, não tenhamos dúvida disso. Patrocínio, tem na Bíblia o livro mais lido do mundo, né? Alguma passagem que evidencie, digamos, a reencarnação? Então, esse livro que a Bíblia, né, que nós chamamos as Escrituras, né, que contém lá a palavra de Deus e que a gente, como espírita, né, estuda mais o Novo Testamento, mas se nós formos olhar, meus irmãos, em toda a Bíblia, né, as Escrituras, lá no livro de Hebreus, por exemplo, no capítulo 11, nós temos uma passagem que nos faz entender a reencarnação, né? Seja lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec nos fala sobre o Evangelho de Marcos e Mateus, né, em que perguntam, né, a Jesus, Jesus pergunta quem eu sou, né, e os apóstolos respondem, né, alguns dizem que Elias, alguns dizem que João Batista, e o próprio Cristo nos diz lá, né, em verdade vos digo que Elias já veio, né, e eles não o reconheceram, né? Então está escrito lá, Jesus queria dizer que Elias era na verdade, que João Batista na verdade era Elias, né? Ou então, na própria passagem em que ele nos fala, né, para aquele doutor, né, da lei, né, sobre a realidade da reencarnação, que é preciso nascer de novo, né, e ele lhe pergunta ao Cristo, né, como Zacarias, né, como é que pode, né, alguém nascer de novo, um homem adulto voltar ao ventre da sua mãe, né, e que Jesus diz, poxa, tu és mestre em Israel, né, e não sabe esta realidade. Então, várias passagens das Escrituras, né, apesar do homem tentar colocar aí outras realidades, se nós formos pesquisar, e isso os nossos irmãos procurarem aí, por exemplo, na internet, está recheada destas demonstrações, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. A reencarnação, né, era uma realidade, né, e a partir lá de um concílio da Igreja Católica foi retirado, né? E aí nós temos a explicação da tradução dos linguistas, né, da palavra, né, que também queria dizer regressar e que foi colocada como reencarnar, né, que tinha o mesmo sentido no grego. Então tem uma longa explicação aí sobre isso, mas a realidade é uma só, meus irmãos, né? A realidade é que Jesus veio nos trazer e nos apresentar essa boa nova baseada também na reencarnação. É preciso nascer de novo, né, da água e do Espírito, ele dizia. Então, se a gente for olhar aí o nosso corpo, aí é 70% água. Então, o que Cristo queria nos dizer é a realidade da reencarnação. A produção está me dizendo que o nosso primeiro bloco se foi. Mas eu vou deixar um questionamento para a opinião do patrocínio para iniciar o segundo bloco. E a minha pergunta para ti, para tu dizer a tua opinião, por que tu pensa assim, é o seguinte: por que tanta dificuldade das outras correntes religiosas aceitarem a reencarnação? E dizendo isso, estou me encaminhando para o final do primeiro bloco, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. O nosso intervalo é rapidinho, 45 segundos, e a gente já volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas.
Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Está comigo, para quem está chegando neste momento, está ligando a TV nesse momento, meu amigo já de há bastante tempo, José Patrocínio, presidente da Aliança Espírita Santamariense, que dia 24 de junho completa 100 anos. E eu, no final do primeiro bloco, eu disse que ia deixar um questionamento, como verdadeiramente deixei, para o Patrocínio, para ele dar a opinião dele. Ou seja, qual é a opinião que eu te peço, Patrocínio? Na tua opinião, qual é a razão pela qual as outras correntes religiosas têm uma dificuldade tremenda em aceitar aquilo que para os espíritas é uma coisa lógica, absoluta, chamada reencarnação? Vamos falar aí, por exemplo, da ciência, né? Por que a ciência não aceita, entre aspas, reencarnação, apesar de hoje estudarem, né, haver grandes estudiosos sobre a reencarnação, né? A gente não tem aí uma prova, entre aspas, palpável, né? Por isso a ciência não se ocupa disso. E parece uma coisa assim tão distante de nós, né? Poxa, ter que nascer de novo e provavelmente desencarna para onde é que vai, e nós não temos aí o material físico para estudar essa realidade, apesar de hoje, né, como já repetimos, várias correntes terem aí, através das EQMs, das experiências de quase morte, né, ou daquelas crianças que lembram de vidas passadas, e isso aí os nossos irmãos vão achar uma literatura farta sobre isso. Mas também existe aí muito orgulho, né, se nós formos analisar. Por exemplo, a reencarnação foi tirada, né, da doutrina católica pela imperatriz Teodora, né, lá no concílio, porque ela achava aí muito terrível, né, ela na época ser uma rainha e talvez em outra reencarnação, né, poder reencarnar como escrava, né? Então isso fere o orgulho. E isso fere o orgulho de muitas pessoas também, né? Então, aceitar que nós erramos, né, e que estamos hoje aqui, e isso a gente não precisa fazer, eu costumo dizer muito isso, a gente não precisa fazer regressão para saber o que foi. Basta a gente olhar para as nossas atitudes no dia, né, na existência atual. Então, o nosso pensamento, né, quando a gente pensa, provavelmente a maioria de nós, pensa da forma errada, né? O nosso vizinho adquiriu lá um carro novo, por exemplo. O que a gente pensa? O que será, né? O fulano não fez para estar hoje com um carro novo, né? Isso já sai automático. Por que, nos dizia a nossa irmã Marlene Nobre, né? Eu já falei isso aqui, vamos repetir. Porque isso foi exercitado nas encarnações anteriores. Né? Nós pensamos errado, nós falamos errado, nós agimos errado. Então estamos hoje numa orbe de provas e expiações com todos esses sofrimentos, resultado das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, né? Isso é uma lógica elementar, segundo aí nos diz a doutrina espírita. E é por isso que ele é o Consolador prometido. No ponto que a gente compreende esta realidade, né? Não existe sofrimento sem causa, né? Não existe prêmio para uma pessoa que não tenha, né, se esforçado para obter aquele prêmio. Não existe felicidade que não é conquistada. Então, isso é a lógica elementar da nossa vida atual, é uma lei natural da nossa existência atual, inclusive, né? Então, nos diz a doutrina espírita que a lei natural também é a lei divina.
Então, esta mesma lei que rege aí o nosso mundo material também rege o mundo espiritual, né? Eu não vou adquirir o meu diploma se eu não me esforçar, eu não vou ter lá o meu soldo no final do mês se eu não trabalhar os 30 dias do mês e por aí vai, né? É preciso esforço, é preciso dedicação, e é por isso que existem irmãos aí que nos diz lá a questão 125 do Livro dos Espíritos, né? Todos os espíritos vão chegar no mesmo ponto, na mesma felicidade, sim, né? E a resposta lá é quase poética, né? Mas as eternidades vão ser maiores, né? Uns vão chegar antes, outros vão chegar depois. Né? É poética lá a resposta. Então, cada um de nós vai chegar no seu tempo, mas todos nós vamos chegar ao ponto que Deus deseja, né? Que é a nossa felicidade plena e futura, né? Dependendo aí do nosso esforço e das oportunidades que são milhares, né? Nos dizia lá uma nossa irmã, que inclusive ela é argentina, ela dizia em espanhol, são milhares reencarnações, e na época eu ficava pensando, poxa, mas que exagero, né? Milhares. Sim, mas somos espíritos imortais. Mas com certeza são milhares, né? Somos espíritos imortais, se não são milhares, serão milhares de encarnações, né? E são oportunidades que, né, aquele Pai de amor e de bondade permita que a gente tenha para que nos reajustemos perante a lei. Patrocínio, tu como palestrante que tu é, presidente de uma casa importante aqui em Santa Maria, qual é o perfil que tu traçarias dos espíritas? Não sei se tu entendeu a minha pergunta. Entendi. Das pessoas que frequentam a casa espírita. Exatamente. Aí, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu digo sempre, os nossos irmãos às vezes compreendem, às vezes não, que eu digo na casa espírita, né? Nós temos que seguir Kardec, né? E isso não estou sendo aí, né, rígido na colocação, né? Mas os ensinamentos estão todos ali, né? Como nós devemos nos comportar, como nós, né, qualquer dúvida a gente vai chegar ali. Então existem os nossos irmãos que frequentam a casa espírita, e são a sua grande maioria, né, que vão lá assistir a sua doutrinária, e isso é uma coisa que está faltando muito, o pessoal me liga aí o dia inteiro, poxa, quando é que vamos voltar, quando é que vamos voltar, quando é que vamos voltar? É óbvio que isso é muito importante, né? É o essencial, eu os diria, né? É durante a doutrinária que a gente aí muda o nosso pensamento, né? Que a gente tenha uma ideia evangélica ali colocada, pode ser uma pequena semente, mas que no futuro aí vai resultar, né, numa outra visão do mundo, né? Isso é o mais importante, vai nos servir ali nos nossos momentos de dificuldade, de depressão, de pensamentos de suicídio, né? E tudo mais. Mas existem os nossos irmãos que ouvem, né, tomam o seu passe, né, ou seja, tem aí estabilizado, né, a sua, momentaneamente, né, já que o passe é momentâneo, as suas energias, né, espirituais, mas não nos esqueçamos que o mais importante da mensagem espírita é que nós mudemos o nosso pensamento, as nossas atitudes, né? Essa é a grande mensagem, né, da doutrina espírita. A gente precisa mudar por dentro, reforma íntima que a gente ouve tanto dentro da casa espírita. Então, essa mudança necessária e essencial, ninguém vai nos aplaudir muitas vezes, né? Poxa, o patrocínio não está pensando mais o mal do nosso irmão Jader. Ninguém vai assistir isso, né? Ninguém vai aplaudir isso, inclusive. E é isso que a gente precisa compreender. A grande mensagem da doutrina espírita é a nossa transformação interior, que é difícil, né? Que a porta é estreita, que a dificuldade é grande, né? Que os empecilhos são aí, a gente que está aí com a casa 100 anos, né? E tem tantos exemplos ali, a dificuldade que os nossos irmãos passaram muitas vezes, né? Mas o caminho é esse, né? A gente precisa mudar interiormente, buscar como espírita, né, aquilo que a doutrina espírita nos traz de essencial, né? Aprender talvez a fazer a caridade dentro das nossas limitações, né? Buscar o amor ao próximo, já que se não puder ser pleno nessa existência, né, termos aí, como diz o próprio Evangelho, as portas e os braços abertos aos nossos irmãos, enquanto estamos caminhando com eles, né, nos diz aí o Evangelho segundo o Espiritismo, e que a grande
o grande ensinamento do Espiritismo, né, se nós formos resumi-lo, né, é a máxima do Cristo, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E aí a gente tem todas as explicações, a Boa Nova, né, e o Consolador prometido, que o próprio Cristo nos disse, que lembraria todas as coisas que ele disse e explicaria essas coisas, né? Então a gente tem nas minúcias essas coisas demonstradas, explicadas aí no seu sentido mais amplo, né? Oportunidade talvez única, né, nessa existência da gente aí colocar uma ponta e uma semente talvez de transformação. Os dois últimos questionamentos eu pedi para te dar a tua opinião, certo? Agora eu vou pedir para te dizer o que a doutrina espírita fala disso que eu vou te perguntar. Como que ela explica que crianças citem passagens que, segundo elas, as crianças, são de vidas passadas? Já estive aqui, ali era uma rua X, ali já, enfim, contam fatos como reconhecem, inclusive, lugares, né, como sendo de vidas passadas. Como é que a doutrina espírita, o espiritismo explica isso? Então, meus irmãos, assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender aí a necessidade da reencarnação. Por que a gente esquece das vidas passadas, né? A gente já se perguntou disso, por que a gente esquece do que a gente fez nas vidas passadas? Então, esse pai de amor e de bondade, né, vamos dizer que na vida anterior eu tenho aí brigado com o nosso irmão Jader e eu tenho aí cometido um grande erro com ele e vice-versa, e nós terminamos a existência numa inimizade muito grande. O que o pai providencia para que a gente se reconcilie se a gente não quer se reconciliar, né? Então, muitas vezes eu vou reencarnar pai do Jader ou vice-versa, né? E aí a gente tem aquele filho difícil, a gente tem aquela mãe difícil, né? Aquele irmão difícil, aquela convivência familiar, porque é no núcleo familiar que a gente vai aí se restabelecer muitas vezes com aquele irmão que a gente fez, teve esse compromisso né, na outra existência. E às vezes a gente lembra, né, da existência anterior, né? A gente não esquece. Por que acontece isso, né? Por que Deus permite que isso aconteça? Para que a gente tenha consciência dessa realidade da reencarnação, né? É muito importante que a gente entenda, observe a reencarnação, talvez para esta criatura que esteja se lembrando daquela existência seja uma grande dificuldade, né? Não sabemos como é que foi a existência que ele se lembra, né? Inclusive temos vários exemplos, inclusive da nossa irmã Ivane Pereira, que se lembrava da sua reencarnação anterior, né? E dizia para o pai dela: tu não é meu pai, né? Desde pequena, inclusive, ela dizia: meu pai é outro, né? Meu pai é desse jeito e daquele jeito. Então, a gente tem essas lembranças, né? E esse espírito tem essa lembrança para nos colocar essa realidade à mostra, né? Existem aí várias existências, por mais explicações que a ciência busca, né? O óbvio está aí. Se eu me lembro da existência anterior com tantas provas e há tantos casos registrados dessa forma, é porque a reencarnação precisa ser hoje olhada pela humanidade, né? Como uma realidade para que nós possamos compreender tudo, né? Acerca do sofrimento que nos acontece e da realidade que nós estamos inseridos no mundo atual. Patrocínio, a produção me diz, acabou de me falar aqui no ponto, que faltam 2 minutos. Mas em 2 minutos eu quero que tu me responda rápido. Tu falou uma coisa sobre planejamento espiritual, certo? Que antes da gente reencarnar, a gente é elaborado para nós um planejamento espiritual para a próxima encarnação. Agora tu já tem só 1 minuto para responder. Por que eu peço para sofrer? Porque tem tanta gente que sofre. Será que foi planejado para aquelas pessoas sofredoras, para elas sofrerem? 1 minuto. O planejamento reencarnatório, aí nos diz a doutrina espírita, uma realidade, né? Então, às vezes, né, a gente tem essa oportunidade de nos programarmos. Ó, nessa existência, serei espírita, né? Ou vou me dedicar a esta ou aquela religião, ou esse ou aquele trabalho, né? Dependendo aí da necessidade da minha evolução. Só que esta realidade do sofrimento muitas vezes é solicitada por nós, né? Porque
Porque muitas vezes, e é por isso que a gente fala do perdão, e Jesus nos falava tanto do perdão, às vezes a nossa consciência, para que nós possamos nos restabelecer, poxa, eu fiz o Jader passar tanto trabalho na vida, na existência anterior, né? Então nessa eu quero passar o mesmo trabalho que eu fiz o nosso irmão passar, né? É preciso que eu perdoe e aprenda a perdoar, né? Jesus nos dizia 70 vezes 7. Por quê? Porque ele nos dizia, né? Pelo mesmo crivo que nós julgarmos o nosso irmão, nós seremos julgados. Então será, e eu fico me perguntando, que este crivo que Jesus dizia não é exatamente isso? Eu vou escolher, né, aquilo que eu preciso para me restabelecer perante a lei de Deus, passar nessa existência. Então, esse planejamento, né, e por isso que eu preciso ser uma pessoa condescendente, tolerante, né, para comigo mesmo também, para que talvez, para me restabelecer perante a lei, eu não exija muitas vezes, eu quero passar exatamente aquilo que eu fiz o fulano passar. Patrocínio, se tu quiseres, 30 segundos para a tua mensagem final. Então, meus irmãos, eu queria agradecer aí, né, a oportunidade que o nosso irmão nos dá, agradecer esse programa que já é parte da história do Espiritismo em Santa Maria, e o grande presente que nós recebemos não só da nossa casa, Aliança Espírita Santamarense, né, mas da oportunidade de estarmos reencarnados hoje como espíritas, né? Isso é uma grande oportunidade e que nós possamos valorizá-la da melhor forma possível, né? Existe muito a aprender, existe muito a estudar, existe muito a nos colocarmos à disposição do outro, que a gente possa compreender essa realidade e fazermos aí, nós falávamos com o nosso irmão que se lembrava que o seu pai foi espírita e ele nem sabia disso, né? Eu, por acaso, médiuns da Aliança, né? Minha bisavó e minha avó. Então a gente vê que a coisa aí tem uma engrenagem, né, desses irmãos que nos precederam e continuam nos auxiliando até hoje a trilhar o melhor caminho, principalmente através desses ensinamentos que a doutrina espírita nos dá. Muito obrigado mais uma vez. Quem agradece sou eu, Patrocínio. Muito obrigado por tu ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo gostoso hoje aqui. Agradeço. E com essas palavras eu estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores que mantêm esse programa no ar, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Muito obrigado a você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.